abençoe neste dia. Possamos, Pai, receber todo o ensinamento que nos é passado neste dia, que possamos absorver e usá-lo para o bem de todos. Abençoe a todos que aqui estão, abençoe a todos aqueles que aqui virão no dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem. E assim seja, graças a Deus. Imundos. Vamos ver se a gente consegue se encaixar em algum deles. Tá? Tem uns números aí meio estranhos, mas vamos lá. Acho que a maioria de nós acho que está encarnada aqui. Não, na verdade é uma minoria, né? Porque tem um grupo grande que a gente não vê, mas também faz parte da presença aqui hoje, né? O que nós temos aqui? Aqui fala um pouco das questões da encarnação ou da desencarnação, né? O que possibilita que a gente encarne, né? Exatamente essa ligação entre as dimensões que nós temos para que possibilite que a gente esteja aqui. Mas, diferente do que a maioria acha, né? A maioria de nós só está com uma passagem bem curta aqui. Bem curta. Por mais que a gente fala, não, 70, 80 anos, uma passagem longa, não, ela é muito curta. Muito curta. E a gente valoriza demais essa passagem curta. E se esquece de se preparar para a espiritualidade. A gente não se prepara. E aí começa a ter os problemas. Essa falta de preparação faz com que a gente volte inúmeras vezes aqui, porque a gente não se prepara espiritualmente. Então, a gente vem para cá para aprender a ser humilde, a gente vem para cá para aprender a controlar a nossa arrogância, a controlar o nosso ego, o nosso orgulho, nossa vaidade. E não dá certo. A gente volta várias vezes, até que a gente aprende e aí não volta mais. Mas nós, infelizmente, todos que estão nessa sala ainda estão nessa fase de aprendizado. Menos o Flávio, né, que eu acho que já ganhou uma promoção. Então, bom dia, bom dia. Tudo bem, Flávio? Que bom, né? E o grande problema nosso, né, é como é que fica esse período intermissivo. Quer dizer o quê? O período entre uma encarnação e outra. O que a gente fica fazendo? Dormindo? Ah, vai nessa. Vai. Vai nessa, que a gente vai ficar lá. E esse é o grande dilema nosso, né? A gente não se prepara para esse espaço entre uma encarnação e outra. A gente não se prepara. Ou a gente está bem ou mal aqui, ou está bem ou mal lá, mas a gente não se prepara nesse período, né? Seria o período de refazimento das energias, de se comprometer com outras atividades, a gente não se prepara para isso. E esse é o grande problema da maioria de nós, que está encarnado hoje. Essa falta de preparo para aquilo que nos espera um pouco mais para frente. Tá? Invariavelmente a gente vai passar por essa fase, né? Não dá para a gente escapar dessa fase, que é uma dimensão intermediária. A gente vai permanecer lá alguns anos. E aí você fala, mas quantos anos? Isso depende muito de cada um de nós. Das escolhas que faz aqui, consequentemente você vai ter maior ou menor duração do lado de lá. Mas depois vai voltar. Tá? E a pergunta que eu faço é, o quanto que a gente está se preparando para esse período, né, que a gente vai ficar lá? Uma pergunta, erraticidade e permissivo é a mesma coisa? Não, a erraticidade são zonas que a gente vai enfrentar lá, pelas escolhas que a gente faz aqui. Né? Pelas situações que eu sou muito intempestivo, não consigo me controlar, eu sou extremamente apegado às coisas ou às pessoas, e aí eu vou ficar um tempo lá na erraticidade. Eu não consigo ser salvo, dá para entender? Eu não consigo ser salvo.
por mais que eu tenha protetores, por mais que tenha pessoas do lado de lá que gostem de mim, tá, que queiram me ajudar, eu vou ter que depurar um pouco essas energias, não total, mas pelo menos uma boa parte disso, para conseguir ser ajudado. E às vezes a gente enfrenta algumas situações aqui nos trabalhos que a gente faz na casa, onde a gente vai salvar as pessoas, ou vai tirar as pessoas de onde está, e a permissão não é dada. A permissão não é dada. Você fala, você não pode tirar ela de onde está. Tá, então essa questão da erraticidade nós vamos ficar um tempo em determinados lugares que tem a ver com o campo de vibração nosso, tem a ver com o nosso campo de vibração. Não é você escolhe, eu vou para lá. Não vai, você vai ser puxado para lá. É como se fosse um campo de atração. Né? E a gente vai ter que queimar essas energias lá. Agora, quanto tempo? Depende também do seu nível de energia atual. Depende muito disso. Mas dá para diminuir isso. Dá para diminuir. E como é que diminui isso? Trabalho aqui. Aqui estou falando encarnado, né? Como encarnado, você tem que fazer algumas atividades para diminuir esse tempo que a gente vai ficar lá. A erraticidade então seria o nosso umbral particular? Sim, cada um tem um umbral particular, né? Mas que ele se torna coletivo, né? Porque tem muitas pessoas iguais a mim. Se são iguais a mim, em termos de temperamento, em termos de condição de pensamento, de campo vibratório, a gente acaba se juntando. Mesmo nas colônias? Muito parecido. A gente vai se juntar. É por afinidades. É por afinidades. Então, a gente vai ser arrastado para certos grupos, certas regiões, pela pura afinidade que tem. O que eu entendi é que a erraticidade era todos os lugares onde a gente ficava nesse período entre a encarnação. Vai ser isso, mas você vai ficar localizado num determinado lugar, bem específico. Por quê? Por causa do campo seu de vibração. Você vai ficar um tempinho lá. Mas varia, né? Por mais que a gente tenha esclarecimentos, ou por mais que a gente tenha uma certa cultura, certo? Não é isso que vai ser lido. O que vai ser lido é o que você sente no seu coração. Como é que o seu coração é? É isso que vai ser lido. Então, conhecimento tira você do umbral? Não. Tá? As posses que você tem tira você do umbral? Não. Mas o seu coração pode te tirar. O seu coração pode te tirar. Tá? E se não for assim, então nada daquilo que eu tenho hoje materialmente vai me servir para falar, ó, você não precisa ficar lá no umbral. Nada, nada. Pode te ajudar o conhecimento? Lógico, pode te ajudar. Mas é ele que vai te salvar? Não. É o sentimento que você tem. É por aí que vai ser pego o seu campo de vibração, pelo seu coração. O conhecimento é bom para você mudar esse campo de vibração. Concordo com você. Então, quanto mais esclarecido você se torna, ou seja, você vai aprendendo as coisas. Pode ser didaticamente ou pela experiência. Isso vai fazendo diferença. Mas é isso que vai te salvar? Não, não é isso. É o que está dentro de você. Isso que te salva. Muitas vezes a gente sabe que a gente tem que fazer e faz. Não faz, então. Isso não garante, dá para entender. Não garante que você vai ser recolhido na hora do desencarne, não garante. Existe o contrário, né? Quanto mais você sabe e não faz, a carga tributária, né? Umbralina, ela vem mais pesada. Ela vem mais pesada. Vai ser cobrado mais de nós. Né? É porque o conhecimento, por mais que a gente não entenda, ele é uma riqueza. E a maioria de nós tem o conhecimento e despreza isso. Não usa como deveria usar. E eu não posso tirar essa riqueza, simplesmente dar essa riqueza aos porcos. E eu faço isso pelas minhas mazelas, pelos meus desejos, pelas minhas paixões. Eu jogo tudo que eu conheço para lá. Quando vocês ficam apaixonados, vocês lembram do sentimento que vocês ficam na paixão? Ou nunca passaram por isso? Já passaram por isso? Então, no momento da paixão, tudo que você aprendeu, toda a parte de contenção, sabe, todo aquele conhecimento serve para alguma coisa naquele momento que você está
parece que joga tudo fora, né? O egoísmo parece que aflora, né? Você quer a pessoa, sabe? Então, o conhecimento poderia nos salvar, sim, mas nessas horas eu jogo ele fora, o que interessa é o que eu sinto. Só que a paixão não é um sentimento muito bom, né? Você perde totalmente o controle, perde totalmente o chão, né? Então, todo o conhecimento que poderia te ajudar muito nessa direção, você literalmente joga no lixo. E a gente é mestre em fazer isso. Mestre em fazer isso. Alguns aqui já tiveram várias paixões, e sabe do que passou na época. Ou talvez esteja apaixonado hoje. Paixão, eu acho que é necessário a gente passar para entender o que eu não posso fazer. A criança, quando ela não tem ainda a parte cognitiva dela, do aprendizado adequado, quando você fala para ela, não põe a mão aí que você vai queimar. Ela não entende o que é isso. Ela não consegue traduzir a palavra queimar. Para ela é uma coisa inconcebível, pela idade dela, ela não consegue entender aquilo. E aí como é que ela vai saber? Ela vai experimentar. Ela vai experimentar. Então você não pode falar, não põe a mão aí que você vai queimar, porque ela vai querer entender o que é queimar. E ela vai pôr a mão. Então, da mesma forma eu acho que nós necessitamos da paixão. Tá? Mas eu tenho que aprender a lidar com a paixão. E eu sei que a maioria de nós não sabe lidar com a paixão. Você se transforma em outra pessoa. E aí, como eu não sei lidar, sabe o que eu faço? Eu recuo. Eu não quero saber mais desse negócio, não vou brincar mais disso. Não vou brincar mais disso. Aí eu entro em solidão, certo? Sabe? Eu começo a ter alguns problemas aí comigo mesmo, né? Porque eu não sei lidar com a paixão. Eu não sei lidar com ela. E enquanto eu não aprender a lidar com a paixão, eu vou me apaixonar outra vez. Dá para entender isso? Não adianta se isolar. Quando você menos observar, você está apaixonado por aquela pessoa. E ela vem do nada, né? Quando você menos espera, não sei, aquela pessoa já me deixou meio... Porque repara, você vai dormir pensando naquela pessoa, você vai fazer isso. E ela nem olhou para você, mas você já está na linha. Você já está na linha. Ou não é assim que acontece? Acorda já pensando. Isso. Então ele fala as coisas para mim assim, Mas a gente tem que aprender. Oi? Não, a paixão sempre vai trazer sofrimento. Mesmo que seja correspondido, sempre vai. Porque a paixão, ela não sabe medir tamanho, comportamentos, ela não sabe lidar com isso. Quando a gente está com paixonite aguda, né? Nós não sabemos nos portar adequadamente. A gente não sabe. Sim, muda. O nosso parâmetro é totalmente adverso. Sim. A pessoa que é ansiosa vai se tornar extremamente ansiosa, a pessoa que é depressiva vai se tornar extremamente depressiva. Tudo a gente vai aflorar, tudo que você tem. Tá? E a gente se torna incontrolável, a gente fica incontrolável. Que é uma experiência que eu tenho que aprender a lidar. Eu preciso aprender a lidar. Então, por mais que eu hoje ainda tenha dificuldades e recuei por não saber lidar muito bem com isso, você mais cedo ou mais tarde vai se apaixonar outra vez. E ainda tem mais um detalhe. Você pode se apaixonar do lado de lá. E aí? Não, você se apaixona lá, desencarnado. Você está desencarnado e vai se apaixonar por alguém lá. E do lado de lá, como as coisas são tudo muito mais intensas, sabe no que você se transforma? Quando você está apaixonado? Em escravo. Não, em escravo. Você vai ser escravo daquela pessoa. É um pouco do que acontece aqui. A gente se sujeita demais a certas situações que normalmente não faria,
Mas do lado de lá as coisas são muito mais intensas. Então existem paixões terríveis. Não estou falando numa cidade do nosso lar, estou falando no umbral. Você se apaixona por alguém. E se ela percebe essa paixão, ela vai dominar totalmente você. Você vai ser um escravo dela. Na boa. E é por isso que algumas entidades do lado de lá, elas não são assim, mas elas se mostram extremamente belas, que são os súcubos e os íncubos, que são os que trabalham muito forte essa questão sexual. Tá? E você não percebe quem é aquela entidade, você fica apaixonado por ela, ou seja, você é um escravo dela. É escravo da paixão. Esse mecanismo parece um mecanismo sórdido, né? A paixão, a mim, parece um mecanismo para gerar frustração. E na frustração, a gente desperta para muitas coisas. É importante, a frustração é muito importante na nossa caminhada, porque ela traz grandes ensinamentos. E a paixão é um grande responsável por isso. É interessante isso. Faz parte do aprendizado, dá para entender? Eu preciso aprender a lidar com isso. E que vai chegar um momento que ela vai ter uma negativa, e eu tenho que aprender a lidar com essa negativa. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Várias coisas estão envolvidas na paixão, várias situações. Uma das cruciais aí é, essa pessoa não é sua. E eu não aceito isso. Eu não aceito. Que aquela pessoa não é minha. E quando a gente se apaixona por alguém, e essa paixão é muito destruidora, invariavelmente, numa próxima encarnação, uma vai nascer da outra. Uma vai ser filho da outra. Para ver como é que você lida com a paixão com seu filho ou com a sua filha. E aí você vai ser aquela mãe extremamente apegada. Muito apegada ao seu filho. Você fala, não é afinidade. Não é a questão da afinidade. É um sentimento que você não sabe muito bem identificar isso, mas é porque em um outro momento a paixão era terrível, ou seja, era destruidora, então é necessário o quê? Vamos trabalhar com a paixão de um outro jeito. Então um vai nascer do outro. Quem que vai nascer de quem? Não sei, mas vai inverter o papel para ver como é que você lida com a paixão, mesmo que sendo a paixão por aquele ser que veio de você, mas é um sentimento diferente. Você vai ter muito apego por ela. Muito apego àquela criança. A afinidade não é para você falar que aquela pessoa é sua. É o início do amor. Quando você se aproxima de alguém, gosta dela, estando perto ou não, você continua gostando dela. Tá? É o início do sentimento mais puro, né? Que é o amor libertador, o amor sem querer nada em troca. Só que a gente não tem facilidade para entender isso. A gente precisa trabalhar um pouco mais as relações. Primeiro a relação comigo mesmo, como é que eu lido com os meus sentimentos, depois a relação com o próximo. É sempre relação, a situação é sempre relação. Como é que você fala, não, é o que eu sinto, tá bom, mas é a relação de você com você mesmo. Como é que você lida com isso? E depois é você com os outros que estão à sua volta, independente de quem seja. Pode ser da família, pode ser fora dela, mas nós sempre temos dificuldade de lidar com a relação. E aí eu fico frustrado, porque a relação não é como eu quero. Acho que é ditar as normas da relação. Não vai dar certo, né? O próprio nome está dizendo, relação, eu tenho que ajustar parâmetros, eu tenho que ajustar, não, eu quero fazer assim. Não vai ser assim, nunca foi assim. Aqui eu não olho para a paixão como aprendizado, eu olho para a frustração, vem trazer isso, vem tentar despertar isso. Se eu não leio a paixão como sendo um aprendizado, então a paixão vai me levar a aprendizados terríveis, que é a negatividade, certo? A ansiedade, a depressão, ou seja, ela vai me jogar em certas situações, inclusive de desistência da vida. Olha a situação que ela nos leva. De não querer saber mais da vida. E eu tenho que aprender a lidar com essa negativa. Não quero. Como? Mas essa pessoa não tem o direito de fazer isso. Olha o que eu sinto por ela. Só que a pessoa não é de ninguém, né?
Espero que a gente entenda um pouco isso. E aí é interessante que quando eu desencarno, que está falando exatamente dessa questão da desativação do corpo etérico, quando eu desencarno, ainda continuo sentindo como se estivesse encarnado, porque eu não desativei meu corpo etérico. Meu corpo etérico pode durar anos. E como é que essa energia chega para outra pessoa? Se ela, por exemplo, não tem um interesse. À noite chega Chega cheio. E esse corpo etérico, mesmo eu desencarnado, ele continua latente. Ele continua latente. Eu vou sentir todas as necessidades dos meus vícios. Mas a desintegração desse corpo etérico não tem a mesma mecânica do corpo físico, que Não é um tem. processo físico. Não tem. Quer dizer, você mentalmente mantém o corpo etérico. Pelos desejos e paixões você mantém ele. Não consegue manter o corpo físico. O físico vai se deteriorando, mas o etérico ele vai se manter. E quando você se mantém com o corpo etérico por muito tempo, você literalmente é vampirizado. Alguém vai chupar essa energia de você. Você vai ser vampirizado. Como se fosse um banquete e todo mundo vai lá pegar a sua energia vital. Basta ter um vício. O vício faz com que o corpo etérico não se dissolva. Ele se mantém por mais tempo. Oi? Muito irritado. E vai ser vampirizado. Não vai escapar. E aí você não sai daqui do órgão, fica aqui. Fica preso. Você não vai nem para o umbral e nem pode ser salvo. Porque o seu corpo etérico ainda está, purgando a energia ainda. Não dá para ser desligado. Isso é o que justifica muitos desses desagravos quando desencarnam, não saem daqui, porque estão extremamente ligados ao corpo físico. Para você ser resgatado, para ir para uma cidade astral, um posto de atendimento, qualquer coisa assim, você tem que estar sem o corpo etérico. Senão, dimensionalmente, é impossível ir para lá. Você não consegue ir. Porque ele te prende aqui, ele te segura. Por que determinados seres errantes aí que, ao desencarnar, se mantêm aqui e não vão diretamente para o umbral, por exemplo? Eles estão perdidos. Porque estão ligados a Pode ser ligados ou pode ser simplesmente porque estão perdidos. Porque a maioria não sabe nem que morreu. Sim. Ela não sabe que morreu. Mas não é um processo energético, uma atração energética? Também, mas não não é só que isso. deveria acontecer assim. Não é naturalmente. Você tem que analisar caso e caso. Existem casos onde existe uma puxada energética violenta, mas o corpo etérico já foi dissolvido ali na hora. Você já quebrou o vínculo. Mas se ele mantém o corpo etérico, Não vai. há como puxar. Não vai. Aí as entidades de lá, da região que você deveria vir, começam a vir para cima de você. Ao invés de levar para lá, Eles vêm para cá. Você é o pasto. Eu preciso me alimentar de você. Então, enquanto eu tenho corpo etérico, eu não vou nem para o umbral. Quase impossível, porque é um campo vibracional. Você está denso, dá para entender? O corpo etérico deixa você denso. Nessa dimensão aqui, na terceira. Eu estou falando da quarta. Quando você vai para o umbral, você vai para a quarta dimensão. Como é que você vai para a quarta? Você está com um pedaço na terceira? Mas ele já deu a dica como a gente não deve ir para o umbral. É só ficar grudado no... Vai virar banquete. Tá bom. Então o que vai acontecer? Você vai se deitar na sua cama, mesmo desencarnado, ok? E à noite vai vir uma fileira de vampirizadores e vão sugar a sua energia. Dá para imaginar o que vai acontecer com você? Essa vampirização vai literalmente detonar o seu corpo astral. Isso vai impossibilitar que você nasça outra vez. Só que você precisa nascer outra vez. Melhor pegar a primeira opção. Aí sabe o que vai acontecer? Ó, eu estou te dando, já que você deu uma dica para fazer assim, então estou te mostrando os efeitos disso. Sabe o que vai acontecer para você encarnar? Você vai ter que vir na barriga de várias mulheres, processos abortivos para reconstituir o seu corpo astral. Por quê? Você se deixou vampirizar e não quis se livrar do seu corpo etérico quando podia. Gostou do prato? Receitinha de chefe. Isso tem a ver com esse problema de desativação do corpo etérico. Quando eu desativo ele, quer dizer, ele vai se deteriorar rapidamente. E se eu não fizer isso, se eu segurar ele, o negócio vai pegar. E pode demorar anos, tá? Ele não deveria durar isso. Mas eu vou alimentando ele com energia.
Ele pode demorar anos. Ou seja, não vou para onde deveria ir. Desativação é um simples desapego. Não, literalmente você tem que cortar os vínculos, né, de energia. As células corporais têm que ser, desmanteladas. As ligações. Cada célula nossa tem um fiozinho do corpo etérico. E eu não corto isso daí, ele continua mantendo. Posso perguntar uma coisinha? Isso aí também pode perturbar as outras que estão encarnadas também? Sem dúvida. Pode, né? Sem dúvida. Um desencarnado que está meio morto e meio vivo, dá para entender? Só que você não vai vê-lo mais, porque o corpo físico dele já foi enterrado ou cremado, mas ele está lá, a energia está lá, inclusive. Inclusive você vai sentir a presença, quem for um pouco mais sensitivo vai sentir a presença da pessoa. Isso não pode acontecer, isso está errado. Tony, existe alguma coisa que você possa fazer, por exemplo, num trabalho mediúnico que... Sim, não, os trabalhos aqui resolvem isso. Você, o quê? Você acaba dissolvendo o duplo etérico? Dissolve o duplo etérico. Só que isso é traumático, dá para entender. Isso é um coice que você dá para a pessoa. Se dissolve cortando os fios. Sim. Não é que a gente dissolve, a gente não tem poder de dissolver, sabe? Mas a gente ajuda a cortar essa ligação com o corpo etérico dela mesmo, que ele não tem mais como ser mantido. A gente corta, só que a pessoa entra em processo assim terrível. Normalmente ela fica meio variada. Aí normalmente ela é recolhida, é levada para tratamento, alguma coisa assim, quando é permitido. Vocês já leram esse livro aqui de retrocognição? Ele fala um pouquinho dessas questões que eu estou falando aqui. Também, não sei o quanto que vocês se projetam à noite, né? A gente chama de sonho. Pesadelo, sei lá. Cada um vê de um jeito isso. O quanto que vocês se desdobram à noite. Quer dizer, todo mundo se desdobra. Os mais preguiçosos ficam junto com o corpo. Tá, não vai, fica lá junto. Mas todo mundo se desdobra do corpo. Todo mundo dá uma saidinha do corpo. Alguns ficam sentados na cama, outros ficam perambulando no quarto, porque é muito medroso, né, de ir para lugares mais longe. Mas quando eu estou apaixonado, eu me desdobro e vou atrás da pessoa. À noite eu vou atrás. Eu vou atrás dela. Mas não é só quando eu estou com paixão. Esse cara me aprontou eu quero resolver umas coisas com ele. À noite eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. E vou mesmo. E vou encher o saco dele. E aí, ele sabendo disso, que ele apronta com todo mundo, o que ele faz? Ele chama uma galera para ficar junto com ele. Aí eu vou lá, ok? Eu vou lá e tomo uma invertida. Aí eu volto correndo para o corpo, com muito medo do que eu vi. Sim. Posso até acordar com hematomas no corpo. Por quê? Eu fui lá para dar paulada e levei paulada. Literalmente. É pau mesmo. Pega pau e... É por isso que a gente acorda com uma sensação de extremamente cansaço, corpo dolorido. Desconsolo. Aí você fala, eu acho que eu fiz ginástica do lado de lá. Isso, eu estava lá na academia, lá, puxando ferro, tava assim. Não é nada, dura precisa acordar cheio de batom, assim, né? Batom? Cara. Pode isso, Bito? Tomar cuidado, pessoal, que à noite a gente vai fazer algumas coisas que durante o dia ou não teve a coragem necessária para enfrentar, tá? Porque às vezes a gente é meio covarde, mais do que a gente acha, tá? Então não pode olho no olho, então à noite você vai atrás. E vai mesmo. E vai bater legal. Se o outro for mais franzino, você bate. E se ele tiver algum grupinho ou ele for mais forte espiritualmente, você vai tomar. E, se fosse só isso, seria legal, né? Os apaixonados vão aprontar algumas coisas assim terríveis. Inclusive vão fazer campos de magia para conseguir a pessoa que quer. Vai fazer muitos acordos, que é os problemas que a gente enfrenta aqui. Quantos acordos feitos à noite?
Porque a pessoa não consegue realizar, aí sempre vai enxergar uma entidade em você desdobrada e fala, eu consigo o que você quer. Mas é esse o preço. Provavelmente você vai ter que fazer alguma coisa para ela. Quer dizer, já está presa, né? Ela vai te dar o que você quer. Aí vai envolver campo de magia negra, sim. Magia negra. A gente chama de trabalho, é isso? Dá o nome que vocês quiserem. E vai ser feito à noite isso. Identificar isso, porque é uma coisa durante o sono, como é que você sabe que você fez essa tal acordo? Controla os desejos reprimidos durante o dia. Se você não controla durante o dia, à noite você vai fazer. Você vai fazer. Você fala, mas então eu não posso querer ninguém? Se ela não é sua, por que você quer ela? Por quê? Resolve isso, rapaz. Estou tentando. Trabalhar no passe ajuda? Você está ficando esperto, cara. Está ficando esperto. Está ficando esperto. Está ficando esperto. Acho que todo o trabalho espiritual faz com que a gente, sabe, vai se... É isso que vai resolver? Não, não é isso que vai resolver, certo? Mas você vai se libertando de algumas amarras, né, que a gente vai criando durante o dia. O trabalho espiritual faz com que isso aconteça. É interessante que boa parte dos médiuns que chega aqui no dia do trabalho, independente do dia que trabalhe, vem muito carregado de energia. E muitos acham que estão trazendo um monte de entidades. Não é isso que está acontecendo. Até acontece, né, de você trazer entidades para ser trabalhado aqui. Até acontece isso. Mas na verdade, o quê? Uma limpeza nos desejos e paixões da pessoa. Ela vem muito pesada. Porque ela não sabe lidar durante o dia com isso. Vem para o trabalho e todas essas... Porque são ligações, está vendo? São ligações. Elas são literalmente cortadas, essas ligações, no trabalho que você faz aqui. Independente se é um passe, independente se é energização, maca, desobsessão, independente. Então, no trabalho, essas energias são dissipadas. Aí você sai daqui, continua tudo outra vez. Você vai refazendo todos os caminhos que foram cortados. Bom, mas eu acho que a gente precisa sempre pensar na questão do desdobramento, ou até a questão espiritual nossa, né? O que a gente deve fazer para se preparar para, mais cedo ou mais tarde, ficar um tempinho lá, né? Nessa zona, né, intermediária. Eu não sou um espírito evoluído e também não sou um espírito encarnado. Porque se eu fosse evoluído, não precisaria mais encarnar. Eu iria para outros lugares, fazer outras atividades. Mas não é a nossa realidade. Tá? Então eu vou ficar um bom tempo nessas zonas intermediárias aí. E como é que eu vou lidar com essas energias, né? Como é que eu vou lidar com isso? Porque é o que nos espera, né? Você acha que o umbral é muito diferente daqui? Não, é muito parecido com aqui. Na verdade é o contrário, né? Aqui é muito parecido com o umbral. A gente copia muita coisa de lá. Só que lá é tudo muito mais intenso. É tudo muito mais intenso. E os vícios que eu tenho aqui, eu não vou conseguir mantê-los lá. Não vou. E nós estamos preparados da noite para o dia parar com o vício? Da noite para o dia? E aí? Você está preparado para isso? Não. Como o Bernardo falou, vai dar um jeitinho. Você vai dar um jeitinho nesse vício. E o que você vai se transformar? Num obsessor. Você vai encostar em alguém encarnado e fazer com que ele entre mais forte no vício, para você usufruir daqueles fluidos energéticos e você se abastecer. Nós vamos fazer isso. E o mais terrível, que o lugar mais fácil de você acessar é a sua própria casa. Aí você vai obsediar alguém da sua casa. Pode ser inclusive a pessoa que você mais ama. Mas se ela tiver uma propensão àquele vício, você vai instigar, ela vai se viciar e você vai começar a usufruir dessa energia. Nos trabalhos de obsessão a gente pega direto isso. É o próprio pai, é a própria mãe, é o próprio filho que está obsediando a própria família. Por isso que tem muito filho, filha que acaba pegando as manias do pai, da mãe. Se suas manias, estaria tudo bem.
E como é que fica, no caso, a energia planetária? Tudo isso faz com que nós contribuamos, né, cada vez mais para deixar o quê? As energias do planeta mais densas. Porque a gente não sabe lidar com as nossas frustrações. E essas frustrações ficam nessa psicosfera. Elas ficam aqui conosco. E o duro é lidar com tudo isso. Então, quando eu desencarno, é como se fosse um prosseguimento daquilo que está acontecendo? Sim, você vai querer replicar aquilo lá. E essa energia faz com que a crosta, né, o planeta como um todo, fica muito denso. Fica muito denso. Grande lixão energético. Energético. E de vez em quando, né, o planeta tem que dar umas mexidas para tirar um pouco esses campos de vibração. O planeta, ele se mexe, né, em termos de crosta, em termos, sei lá, de ambiente, para que eu pare de pensar somente em mim. Não seja tão egoísta. Para que puxe de dentro de nós o quê? A fraternidade. Preocupado com o próximo, do que eu posso fazer para ajudar. Tá? Mas eu só entendo quando tem uma catástrofe. Aí eu vou entender esse significado. Essa limpeza, por exemplo, período longo de chuvas, tufões, ventos, isso ajuda a... Isso são limpezas que o planeta está fazendo, certo? O planeta ele tem um controle muito forte, o espírito planetário tem um controle muito forte sobre os elementais da natureza, e os elementais vão seguir as ordens de limpeza. Fica a maior incidência disso ultimamente. A tendência é aumentar ainda mais. E é um processo de varredura mesmo, uma varredura grosseira, vamos chamar assim. Sim. Isso pode acontecer também, né? Mas daí é um desvio muito forte de caráter dos homens, né? Mas mesmo assim, o planeta pode dar um jeito de parar toda essa brincadeira. Tá. Espero que ele não fique nervoso com a gente. Porque até agora ele não ficou. Ele tem umas dorzinhas, né? Essa dorzinha a gente já percebe na natureza o que a natureza faz. O Brasil, eu acho que está sendo bem, como é que fala, deixado de lado ainda com relação a esses problemas da natureza, diferente do que acontece em outros. Apesar que um tempo pra cá tem tido bastante tornado. Tem aumentado, mas ainda, sabe, ele é pequeno perto do que acontece em outros lugares do planeta, onde o negócio devasta, assim, né? Uma devastação assim. Porque existem compromissos kármicos, né, regionais. Civilizações inteiras estão nessas regiões, que tem a ver com karmas coletivos muito antigos, de assassinatos em massa, eles estão nessa região. O Brasil ainda não chegou nesse ponto. O karma coletivo nosso vai ser cumprido um pouco mais para frente. Nós temos 2 karmas coletivos muito fortes em nosso planeta, em nosso país aqui. Espero que a gente aguente. Uma é a guerra contra o Paraguai, tá, que nós literalmente assassinamos todos os homens a partir de uma certa idade, e todos eles foram aniquilados. E o Brasil tomou a frente disso. Vocês não lembram disso, né? Não. E outro tem a ver com a questão da escravidão aqui no Brasil. São 2 karmas coletivos que vai ter que dar um jeito de resolver isso. Isso vai ter um peso muito pesado para a gente. E é o planeta não, quer dizer, o Brasil ele vai sofrer alguns problemas aí para fazer o cumprimento desses 2 karmas. Vamos ver o que vai dar. Quer dizer, vai ter desencarne em massa? Vai sim. Um por causa da escravidão e outro por causa da guerra do Paraguai. Isso vai ser feio para a gente. O que apronta coletivamente, você paga coletivamente. Não dá para pagar só. O que eu aprontei, eu mesmo, então eu vou resgatar nas encarnações normais. Mas tem karmas, né, que eu não fiz sozinho, eu fiz com você junto, fiz com ele junto. Sabe? A gente se juntou e fez junto. Vamos se juntar em determinado momento e esse karma vai pegar todos de uma vez só, uma pancada só. A gente paga duplamente, né? Paga individualmente e paga coletivamente, porque quando uma catástrofe se impõe,
e você está no meio dela, Às vezes 2 karmas estão sendo cumpridos, o seu e o coletivo. Você entra os 2 juntos. Mas nós não vamos escapar disso. Uma boa parte da população brasileira vai ter que cumprir esses 2 karmas. Porque a gente não cumpriu isso ainda. A gente não cumpriu isso ainda. Cronológica desses karmas, por exemplo, o nazismo deve estar, em termos proporcionais, muito mais... Não necessariamente, não. Não necessariamente. Na própria África, os países estão numa situação também um pouco pior do que o Brasil, um pouco pior do que seria a guerra no Paraguai ou a escravidão no Brasil. Existe uma hierarquia dessa? Não, não é bem por aí. São questões de condições de juntar esse grupo, tá? O momento desse aprendizado, tá? Mas não existe uma hierarquia, esse é pior, esse é... Ele paga mais, vai pagar na frente. A gente fala do nazismo, né, porque é uma coisa mais recente, o Holocausto junto com os judeus. Eu vejo que é uma coisa terrível que aconteceu, né, 6 milhões de pessoas que foram exterminadas, tá? Mas já a nossa história antiga, ela já foi muito pior do que isso que a gente fala. Teve civilizações que foram, sabe, devastadas por aqueles que morreram na câmara de gás. Você entendeu? E olha, então parece que um ciclo fecha. Você fala... Só que eles não poderiam, os nazistas não poderiam ter feito isso que fizeram, porque criaram um karma para eles também. Tá? Aí eles tiveram que, pelo desencarne natural deles, serem juntados ao quê? Na África, tá? E nesse país que teve devastação recente por furacões agora. Tá? Onde todos eles tiveram, no Haiti, tiveram que vir com pele negra, para cumprir o quê? Um karma do ariano puro. Raça pura. Você vai para lá e vai... Você não tem mais o poder. E não tem mesmo. Você não consegue juntar mais os exércitos. Mas você vai morrer, o quê? De fome, vai morrer o quê? Baleado por questões internas, de doenças assim, que vão aterrorizar a população como um todo. Você vai cumprir um karma. tem uma coisa que às vezes Tá, e essa população ela vai migrando, né? Você apronta junto, tá? Então você está vendo todo esse bloco aqui, eles são retidos, não desce individualmente, desce coletivamente. Só que eles sabem, não vão nascer nesse país, eles vão ser bloqueados e vai nascer agora. Agora vocês vão nascer todos aqui, ó. Todos vocês vão nascer aqui. E aí aquele país ele é preparado para sofrer um karma coletivo e há uma destruição em massa. E às vezes com muito sofrimento, né? Você fala, não, mas é a natureza que vai... Não necessariamente a natureza. Envolve questões econômicas, envolve questões de guerra civis, sabe? Coisas assim que... sem controle. E vai haver grande quantidade de pessoas mortas. E com grande sofrimento. Esse mecanismo, Tânia, às vezes é meio estranho, porque... Tudo é estranho. Nós não compreendemos. Mas, olha, é interessante, porque os nazistas eram os escravos, né, os escravocratas que fizeram, que barbarizaram. Então, eles morreram, os judeus, melhor dizendo. E os nazistas, como agentes, atuaram como agentes do karma, e contraíram o karma. Então, toda vez que nós, como agentes do karma, cobramos um karma, inconscientemente cobramos um karma alheio, nós estamos contraindo o karma. Então, a melhor forma de você espiar isso, sem que isso se perpetue, parece que isso não acaba nunca, é deixar por conta dos cataclismos naturais, alguma coisa assim. Esse seria o mais adequado. Mas eu consigo me controlar pelo meu ideal? Eu consigo me controlar pelos meus desejos? Eu sou melhor que você não entende? Não adianta não, eu sou melhor que você. Você vai ter que ser subjugado a mim. Se você não quiser, eu vou dar um jeito. E é aquele texto do escândalo, né? Que é muito interessante.
Então o que a gente tem que fazer? Não se meter na justiça que eu quero impetrar contra qualquer um. Porque nós somos muito bons em maledicência. Excelentes em maledicência. Ou seja, eu julgo todo mundo. Eu julgo todo mundo. Agora, quando é a minha vez de ser julgado, não, mas eu sou bonzinho. Eu não faço nada disso. Mas eu não paro de falar dos outros. Eu não paro de falar dos outros. E o que eu estou fazendo? Eu estou juntando energia de pessoas que pensam exatamente igual a mim, que é um monte. Algum dia vai parar isso. Vão me parar, na verdade, né? Vão me parar. Cuidado um pouco com as mídias, né? Não só as mídias televisivas ou audiovisuais, mas as sociais, né? As mídias caseiras. As mídias caseiras, né? Às vezes a gente se junta com algumas pessoas e só para falar mal dos outros. É incrível isso. Só às vezes. Às vezes? Acontece demais isso, acontece demais. A gente, claro, a gente é devedor, estamos aí todo o mesmo grupo, mas a gente também já está querendo ser despertado e tentar, é muito difícil de mudar um comportamento. Sim. Mas a gente estuda, eu acho que quando você for no começo de estudar é para alavancar isso. Eu não vejo que seja difícil mudar. Eu vejo que falta coragem para a gente mudar. Aí eu tenho karma coletivo. Sim. Mas eu posso tentar buscar sair desse karma coletivo a partir do lado de uma consciência. Concordo. Aí eu estou estudando, eu quero me modificar, eu vou me esforçar e vou ter O karma não é uma obrigatoriedade de cumprimento, desde que eu mude antes. Eu posso reparar o meu erro de outra Sim, forma. sim. A pergunta é, você quer fazer isso? Você quer fazer isso? É essa a pergunta. Porque eu querer mudar... Então, não é fatalista. É falar, ó, esse plano existe, mas cedo ou mais tarde você vai ter que pegar e vai ter que cumprir isso daí. Tá? Mas dá para me desviar? Dá para me desviar, que é o jeitinho que esse cara gosta de fazer. Ele sempre quer dar um jeitinho de... Dá para fazer? Lógico que dá para fazer. Só que tem um problema. Toda vez que eu vou fazer uma ação para quebrar esse karma meu, ou coletivo, ou individual, tanto faz, eu tenho que abrir mão de um monte de coisa. Eu tenho que ter coragem de enfrentar. E não é enfrentar as pessoas, é enfrentar a mim mesmo. E você está disposto a enfrentar você? Essa é uma questão crucial para a nossa existência. Que é o quê? Através do conhecimento, através das experiências, com novas relações. Eu não estou falando só a relação íntima, certo? As relações, eu preciso me relacionar com pessoas. Independente de quem seja. Isso. E olhar as pessoas de um outro olhar. Ah, mas ela sabe, ela é negativa. Ah, ela me faz mal. Tá, mas você tem que aprender a lidar com ela. Você tem que aprender a lidar com ela. Você tem que dar um jeito de ajudá-la. E não é ajudar financeiramente. Se puder, pode, faz também. Mas não é só isso. Tem várias formas de ajudar as pessoas. É que assim que a gente muda a nossa vibração e nosso campo energético. Sim. E assim, sabe, que eu começo a aprender a me importar menos com o que as pessoas falam, com o que as pessoas me agridem, certo? Você vai se importando menos, fala, tá bom, deixa para lá. É o exercício de aprender. Mas eu só consigo aprender se eu me relaciono. Eu tenho que me relacionar. Senão você não dá tempo. Eu não consigo aprender. Não adianta vir fazer curso aqui, não adianta você ser autodidata, você ler, comer livro. Não vai resolver. Cadê o exercício? A paz é um exercício. A paz, eu não posso deixar que seja somente um conceito. A paz só se consegue pelo exercício. Só pelo exercício. E a minha paz faz com que as outras pessoas entrem em paz. Não tem outro jeito. Tem uma coisa muito interessante em relação ao karma. Diz que na tomada de consciência, a gente pode queimar o karma como uma lenha na fogueira que é transformada em cinza e o vento leva. Quer dizer, o karma em si não significa que a gente vai precisar sofrer aquilo, que tem que passar aquilo. Se a gente toma consciência e age, ele se extingue. Só que eu não leio assim, a maioria de nós não lê assim. Não, karma, isso aí nem existe, eu nem quero saber.
E você vai seguindo a sua vida, se estrupiando, sabe, aprontando, como se nada tivesse acontecido. Vai vir. Vai vir. Vai chegar um ponto que você vai ficar num cantinho e fala, agora não tem mais. Aí você vai pedir perdão, me perdoa, me dá outra chance. Já foi dado um monte de chances, um monte de reencarnações, uma atrás da outra. E eu não quis saber disso. E nesse momento crucial, você vai pedir? Não, agora você cumpre. Agora você cumpre. Acabou as opções. Melhor pra você assim. Cumpre. E precisava chegar nesse ponto? Não precisa não. Mas, novamente, cai na consciência da mudança, do enfrentamento, e para de falar que é essa pessoa que me faz, ela que me deixa assim. Não, eu que fico assim. Eu que não quero me enfrentar. Eu que não tenho coragem de abrir mão de algumas coisas. Eu que não tenho coragem de me modificar. Eu não tenho. Eu. Porque quando as coisas dão errada, ele é culpado. Quando eu faço as coisas certas, eu fiz certo. Não é assim. Tudo sou eu que faço. Coisas boas e coisas ruins. Sou eu que faço. É o meio que interfere. Existe sempre uma via de mão dupla. O meio interfere em mim, mas eu interfiro no meio também. Você quer ser um agente de mudança? Mude você. Fala, não, mas o meio tem que mudar. Não, muda você. Aí o meio vai mudando. Ele vai mudando. Você é o agente de mudança, não o meio que é o agente de mudança. Se o meio interferisse, como mudar? Não ia mudar nunca. Então, você muda primeiro. É fácil? Não estou falando que é fácil, mas você muda e o seu meio vai mudando devagar. Repara, quando você está em paz, está tranquilo, as pessoas que estão na sua casa brigam, repara, presta atenção no seu comportamento. Quando você entra na boa em casa, certo? Mesmo que alguns estejam mais alterados, sei o quê, sabe, mas você está... O que acontece com a sua casa? Ela dá aquela balançadinha, mas ela estabiliza. Agora entra você soltando fumaça, fala. O que acontece com a sua casa? Fala. Estou falando da sua casa. Não fica virada? Então, fala para mim, quem é que é o agente da mudança? Fala. Então. Isso você leva para o trabalho, isso você traz aqui para os trabalhos espirituais, tudo é assim. Então aprenda a se controlar. Aprenda. E não é só estou me segurando para não voar na goela dele. Não é isso que eu estou falando. Aprenda a se controlar. E não é só o controle de não fazer. É entender o que está sentindo. Exato. Você não pode sentir. Dá para entender? Mas ele me deixa... Não. Ele não pode te deixar mal. Não, é você que fica mal. Tudo bem, Dani? Não? O outro é o espelho nosso. Sempre foi, né? E você tem como reverter a situação, é você. Então pare de cobrar dos outros alguma atitude, alguma mudança, porque a gente sempre faz isso. A gente cobra do outro, cobra do outro, cobra do outro. Porque eu sou perfeito, né? Eu sou assim, eu sou perfeito, eu cobro do outro que eles mudem. Mas a pergunta é, por que você cobra tantas coisas erradas do outro? Quer dizer o quê? Alguma coisa está de errado em você também. Está maravilhosamente bem explicado naquela parábola do vazio, que sou muito fã, é muito lindo aquilo. Se você conseguisse captar aquele ensinamento, aquela sutileza, consegue compreender. Nós somos agentes de mudança. Cada um aqui. Uns mais ou menos, tá? Mas é o agente de mudança. Você quer que as coisas modifiquem a sua volta? Muda você. Primeiro é você. Mas as pessoas são duras. Isso é um problema delas. Muda você. Seja você molinha. Eu sei que a maioria aqui é duro pra caramba. Nossa Senhora. Parece uma porta assim andando. A situação fica muito difícil e a pessoa não consegue lidar com aquilo. É melhor tentar o que você fala, né? Que envolve o quê? A nossa capacidade. Tá? Em algumas relações, a nossa capacidade ela é limitada. A gente não consegue passar por cima de algumas coisas. A gente não consegue fazer isso. Tá? Por quê? É que a gente culpa os outros, tá? Ou a situação que a gente está vivenciando. Mas, na verdade, o quê? Eu sou incompetente para aquela relação. Eu entrei na relação, independente se é uma relação mais íntima, de família, independente. Pode ser de emprego, tanto faz. Tá? Mas eu sou incompetente de lidar com aquela relação. Eu não consigo lidar.
Por quê? Eu não quero abrir mão de algumas coisas. Eu não quero abrir mão. Tá? Existem duas alternativas. Eu mostrar que realmente sou incompetente, viro as costas e saio, que eu acho que não é a melhor alternativa, ou eu tenho que rever vários fatores meus para enfrentar a situação que eu estou passando. Por que dói em mim? Dói em mim porque tem padrões em mim que são o quê? Eu não consigo mudar. São padrões que eu tenho que eu não vou mudar. Aí vai doer. A relação vai ser dolorida. Vai ser sofrida. Eu acho que a gente nunca deve desistir de ninguém. Tá? Já desisti de várias pessoas no meio do caminho, mas eu vou aprendendo que não posso mais fazer isso. Tá? E nos últimos anos, nas últimas décadas, eu tenho mantido isso forte. Tá? Mas quem já ficou pelo caminho, ficou. Tá? E só demorei um pouco para entender isso. Eu não posso desistir das pessoas. Não quer dizer que esteja perto ou longe, tanto faz, mas eu não posso desistir dela. Tem que estar trabalhando isso com ela constantemente. É fácil? Não. Não é fácil. Colocar a pessoa que te odeia ou que você odeia na oração, não é fácil fazer isso. Mas tem que aprender a fazer isso. E todo dia. Não quando... Todo dia põe na oração. Ah, mas aquela pessoa me traiu. Aquela pessoa me fez isso. Não importa o que aconteceu. Mais uma razão. Perdoa, faz oração todo dia por ela. E não é, vou fazer uma oração me concentrando em que ela vai para o raio que o parta, né? Não é assim. É a oração de que ela consiga um caminho, que ela consiga perceber a luz, que tenha paz no seu coração. Ou seja, você tem que mandar fluidos positivos para aquela lá, mesmo que ela tenha te arrebentado. Mesmo que ela tenha te arrebentado. Esse foi um processo natural, né? Isso vai acontecendo naturalmente. É que alguns de nós, né, já está com uma certa idade aqui. Tá? A gente já vem vindo já com uma certa... Alguns disfarçam pintando o cabelo, não sei o que, mas sabe, o negócio está vindo, o negócio está vindo, o negócio está vindo, tá? E para alguns de nós, certo, se você não mudar rápido, certo, não correr um pouco atrás, tá, você vai ser pego de um outro jeito, né? E eu vou ficar doente. Eu vou ficar doente, tá? Por causa disso. Então, antes que chegue nesse ponto, eu tenho que meio que correr. Porque quando a gente era mais jovem, nós tínhamos mais tempo para fazer essas coisas. Não, agora não. Eu tenho outras prioridades, vou fazer outra coisa. Que é isso? Só vai me encher o saco isso aí. Agora a gente já está chegando nos 200, né? Já está na fase 200. Começa a entrar nos 200, que é os 40, os 50, 60, 70, né? Você vai entrando nessas fases. E aí? O tempo que eu perdi não dá mais, né? Eu não posso gastar mais tempo em besteira. Eu tenho que correr atrás. Não é assim, Bernardo? Eu aprendi que o tempo não existe. Eu devo discordar do senhor, porque nessa dimensão ele existe sim. E é inexorável, certo? É uma lei de física básica, muito comentada por um senhor chamado Einstein, falou, não dá, é uma variável, nesta dimensão não tem o que fazer. Diferente da quarta dimensão, que é o nosso plano astral, né? Que é um grande problema nosso hoje. Nós estamos criando um plano astral que não dá para ficar bem dentro. Nós não conseguimos ficar bem nele. Por quê? Ele é reflexo das emanações mentais nossas daqui. Todas as nossas emanações mentais, positivas e negativas, elas ficam fluindo aonde? No plano astral, que é para onde eu vou desencarnar. Então, o que nos espera lá? O que nos espera lá? Então, olha só, eu estou plasmando a minha próxima morada. Dá para imaginar? Sempre foi assim. Mas agora a gente acha que tem consciência. Antes a gente nunca percebeu. Então, se eu agora estou percebendo que eu estou arrumando o meu cantinho do lado de lá, que é pelo pensamento seu aqui, pelas ações que você tem aqui, você está criando o cantinho seu lá. Então o que está me esperando lá? O reflexo do que você faz aqui. E depois as
essa indústria mental que a gente tem de produzir essas coisas, É coisa incrível. A gente joga em encarnações sucessivas. Sim, e é uma atrás da outra. Então, o meu cantinho é só dessa vida? Não, é de outras vidas que eu já aprontei. Ah, mas eu não lembro. Não interessa, está lá. O seu cantinho está lá esperando. E quando eu for para o lado de lá, ela para de emanar? Não, continua sendo emanada pela minha mente do lado de lá. Quer dizer, ele não para a criação o tempo inteiro, o tempo inteiro. E como é que eu crio um lugar melhorzinho lá? Eu tenho que melhorar aqui. E não é melhorar as condições físicas, materiais. Lógico que isso pode te ajudar aqui, mas ajuda aqui. Ajuda lá? Não, não ajuda nada lá. O que ajuda lá? Isso. Isso que ajuda lá. O que você pensa, o que você fala, o que você faz aqui. Isso que ajuda a deixar a sua casinha melhor do lado de lá. Você acha que todo mundo que desencarna tem uma casa esperando lá? Não tem casa. Sabe que a gente não tem casa esperando lá. E aí? Não tem casa. Tá, então você fala, então onde que eu vou ficar? Aonde eu vou ficar? Você já pensou nisso? Você já pensou em construir sua casa do lado de lá? Não adianta pertencer a algumas igrejas ou alguns lugares aí, você compra, como é que fala? O dízimo, não é assim? Você compra o dízimo que é para garantir seu lugar lá. Não vai garantir, não é assim que se garante um lugar lá. E a maioria de nós, a grande maioria esmagadora, assim, não tem onde ficar lá. Olha onde começa o problema. E a gente briga tanto para ter um lugar aqui, né? Para ter seu apartamento, sua casa, enfim. A gente briga tanto para conseguir aqui. Só que vai para o lado de lá, sem nada. Lá não tem aquele programa Minha Casa, Minha Morte? Não. Não vai ter, Bernardo. Então, será que nós estamos nos preparando para adquirir uma moradia lá? Porque moradia eu não vou conseguir, mas pelo menos um canto, sabe, para você... E? Como fazer isso, então? Porque eu só estou falando do campo astral, tá vendo? O plano astral nosso é o que nos espera pelas emanações de pensamentos e ações daqui. O que eu tenho que fazer para ter pelo menos um cantinho lá? Pode ajudar. Mas eu tenho que fazer muito mais. Só a caridade não vai ajudar. Eu tenho que dar graças a Deus se alguém for me recolher ali. Ó. Você está desencarnando, vem aqui. Eu vou te levar para um lugar... Porque vocês acham que tem casa para todo mundo lá de lá? Não tem casa para todo mundo, pessoal. A maioria de nós, quando conseguir um estabelecimento para ficar, você tem um quarto só. De alguém ainda. Porque alguém gosta de você, ou tem uma certa afinidade com você, e falou, vem morar comigo. E você vai morar num quarto desse lugar. Não necessariamente. Pode ser da família, mas... É que a gente fala da família aqui, é que não é bem essa família, né? É a família espiritual, que é outra. Tá? Então é da família espiritual que vai falar, vem morar aqui comigo. E pode reparar que nessa casa não é só da família que tem. Tem pessoas que não tem nada a ver uma com a família com a outra, mas tem a ver com a família espiritual. E moram na mesma casa. E você tem direito ao quê? A um quarto. Só. Excelente você conseguiu um quarto, né? Excelente. Mas a maioria nem o quarto tem. Fica por aí. E aí você tem que habitar grutas, cavernas, lodaçais. Você tem que dormir onde der. E é a maioria. Por quê? Não preparou a casa do lado de lá. Você não preparou a casa do lado de lá. Não teve o merecimento, né? Não preparou. Você não preparou. Isso é uma linha, né? Sim. Todo mundo vai para lá. É, porque o André Luiz mostra isso. Não, ele foi para lá. Solar, né? Ele foi exatamente para lá. Aí quando ele... Onde ele dormia?
Então, ele ficava ali dentro, mas depois que ele é resgatado, aí ele consegue uma moradia na casa do amigo. Mas demorou 8 anos. Então, mas isso foi por causa dos vícios que ele tinha, né? Sim, mas ele era um médico respeitado. Não, mas independente disso, ele tinha os Ele seus atendeu mais de vícios, 3 né? mil pessoas gratuitamente. Mas Tinha mas família. o que você falou, né? A reforma íntima, né? Olha só, para a sociedade eu posso representar vários papéis. Faço as coisas direitinho, eu sou uma pessoa trabalhadora, cumpro direitinho. Como é que está aqui dentro? Como é que está aqui? Está vendo? Então, por mais que eu mostre algumas coisas, como você mesmo falou, a caridade, ele fez 3 mil atendimentos gratuitos, não cobrou nada. Isso garantiu? Não, está vendo? Eu fui caridoso. Caridade é mais fácil falar de você. Sim, mas isso não garantiu ele. Então, aonde pegou? E é essa a discussão aqui. Como é que está aqui, agora, a minha mente? Independente do que eu esteja fazendo espiritualmente, independente do que eu esteja fazendo com relação às pessoas que vivem comigo, ou em casa, ou no trabalho, independente. Como é que está essa relação? O André Luiz, ele faz as consultas dele, atende as pessoas na idade, mas tem uma parte em que ele não faz isso de coração, né? Sim. Que a secretária dele dá um jeitinho, Vai empurrando, né? E ele fazia cara feia, não queria atender, tudo, né? Então, assim, isso mostra também, fala, olha, você atendeu, mas nem todas foram de coração realmente, né? Foram impostas. Lógico que tudo isso no final vai ajudar, certo? No resgate, a gente entende isso. Mas, invariavelmente, nós que estamos aqui, a gente vai dar, como é que a gente fala? Uma lambidinha lá no umbral, a gente vai dar uma lambidinha. Pode ser uma lambida maior, mas vai dar uma lambidinha lá. É difícil a gente falar, eu vou ser resgatado, porque eu sou tão bonzinho, eu não faço nada errado. Tá? Não fazer nada errado não quer dizer que você esteja fazendo coisa boa. Tá? Eu tenho que fazer, dá para entender? Não é simplesmente, eu sou bom. Eu sou bom. Tá bom. Isso tem que ser inerente a você. Você é bom, tá ótimo. Você faz alguma coisa para os outros? Se você não faz, então, continua na mesma. Eu não posso guardar a bondade que está em mim para mim. Ela é minha. Tá, eu sei, mas você tem que ajudar os outros. Senão eu não consigo também, novamente, ser visto pelas entidades de luz. Não vou ser resgatado. Eu vou sofrer por isso. Ou você, na verdade, é resgatado depois de muito tempo, até você realmente, Entender isso. Realmente a energia densa ir embora mesmo. Precisa ser queimado isso. Então, acho que um dos grandes dilemas nossos é esse plano astral, que ele é alimentado pelas energias daqui e alimentado pelas energias do lado de lá também, que é para onde a gente vai quando desencarnar. Então, o que nos espera lá? Se a gente não consegue se libertar dessas energias, e, por exemplo, aí a pessoa quer ser cremada. Sim. Normalmente, no espiritismo, que eu ouço falar, que você tem que esperar 72 horas, né, para cremação. Se ela não conseguiu se libertar, mesmo depois das 72 horas, ela consegue sentir a cremação? Sim. A cremação é só um detalhe. Da mesma forma, se você tem um apego, você vai ser enterrada, você também vai continuar junto com o caixão, você vai ficar lá dentro. E não é para ficar lá. Então, mas aí você não falou que as pessoas fiquem na casa? Sim, se ela percebeu que morreu, e se ela não percebeu que morreu? Então, Ela acha que está deitada ali. 72 horas Não funciona, não garante. Nunca garantiu. E não é porque vai ser cremada, porque... Não, isso daí é mais de detalhe. É muito pessoal. O quanto que você é apegado às coisas materiais suas. Que assim, essas 72 horas fosse para que fizessem esse desligamento. Depois, Sim. independente disso, a maneira Desligamento com pode que ser você feito em questão você de vai- minutos. Você desencarnou, o desligamento pode ser feito em questão de minutos. Mas você fala, mas eu não aceito que morra. Você quer se Eu não desligar? quero. Eu não quero. Você quer se E você mas- segura. O desligamento não é feito. Então, mas você... eu não consigo explicar, mas esse desligamento que a espiritualidade trabalha em você,
para te desligar desse corpo físico. Aí você tem as suas paixões, você continua na sua casa, tudo. Mas aí você não fica sentindo que você está lá enterrado, sendo comido pelos bichos. Depende um pouco. Ou você está sendo Depende do cremado. apego que você tem. Depende do apego que você tem. Não sei quem inventou isso de 72 horas. Não, isso daí era uma questão mais médica, que foi coisa muito antiga, tá? Porque tinha muitos processos de catalepsia, você tem que esperar que a pessoa voltasse ou reagisse ou não. Não, isso espiritualmente não é assim. O que existe em todo desencarne é o que? É o rompimento desse cordão. Tá? Rompeu esse cordão. Mas cada célula minha tem uma ligação com o meu corpo etérico, com o meu corpo astral. Cada célula. O problema é desligar tudo isso. Se eu sou muito apegado ao corpo, isso daí não é feito desligamento. Desligamento não acontece. É rompido o cordão, quer dizer, você não consegue mais voltar. Isso não tem jeito. Mas eu não quero sair do meu corpo. Na verdade, o plano ajuda, mas você tem que se ajudar. Lógico. Eu tenho que falar, eu fui e vou. Porque aquela bola que a gente chama de luz, ela vai aparecer. E a maioria sabe o que faz? Que holofote legal, vou para o outro lado. Vai fazer isso. Vai fazer isso. E a maioria, quando desencarna, sabe quem vem receber? Alguém da família, que você conhece. Sabe o que você vai falar? Um fantasma! E ó, sai correndo. Você fica apavorado, você vê um fantasma na sua frente. E quem veio fazer? Ela veio te recolher. Mas você não aceita que desencarnou. Você não aceita isso. Você sai correndo. Uhum. Eu estou entendendo a sua preocupação, certo? Mas mesmo nós conhecendo um pouco sobre isso, sobre esse assunto, a maioria de nós vai ter um pouco de dificuldade. Porque a questão não é o conhecer, a questão é o apego. O quanto que você é apegado ao seu corpo. O quanto que você é apegado à sua casa. É sua filha? O quanto que você é apegado à sua filha ou outras pessoas da sua família. O quanto que você é apegado a isso daí. E não é porque você ama ou deixa de amar, tá? Mas é um outro sentimento. Esse apego impede que você, mesmo sendo espírita, conhecendo pra caramba, já tenha, sabe, um conhecimento assustador, mas se você é muito apegado, você vai ter dificuldade no desencarne, muita dificuldade. Porque você não quer ir. Você não vai querer ir, você vai se segurar. Isso é possível? Rompeu esse cordão, acabou. Não tem mais como voltar. Não tem mais como voltar. Segue o caminho. É essa a questão. É o apego. Você Eu passou... tenho vontade de fazer. Você passou uma vez um vídeo pra gente de uma pessoa em coma e que não era ele que não queria sair, sim as pessoas que estavam em volta dele, a esposa, filhos, que estavam segurando essa pessoa aqui, que tiveram que tirar as pessoas que amam ela, que se tiraram de lado, para ele poder seguir o caminho. Então, às vezes, não é somente a pessoa que não quer ir. As pessoas que estão em volta também, que ficam com um apego muito forte, e acaba segurando, retendo a pessoa. Isso também acaba acontecendo. Você chegou até a passar uma vez um vídeo. É a morte de Dimas. Dá para baixar Exatamente. Dá para baixar no YouTube, quem tem acesso à internet, chama A Morte de Dimas. É a morte, não é o desencarne? É a morte de Dimas. A Morte de Dimas. Baixa do YouTube lá. Dá para baixar ele e aí você dá uma olhadinha como é que é feito o processo. Que a pessoa que já está, essa pessoa já tem a compreensão, tá? Ela é trabalhadora espírita, tá? O problema é a família que fica segurando ela. Que isso acontece muito também. Essa obsessão de encarnar, vai se encarnar. Sim. Apego, né? E aí, vocês estão prontos para descer? Hã? Vocês estão prontos? Não é para descer para a praia, não. É para... Estão prontos para descer? Tem um elevador. Vocês já viram o elevador aqui que só desce? Ninguém sobe. Só desce. Vocês nos viram aqui? Lá no fundo tem um elevador que só desce. Isso. Ele desce cheio e sobe vazio. Sempre sobe vazio. Desce cheio. A maioria das situações do umbral é essa paisagem. Uma paisagem devastadora. Criada por quem? Por nós aqui. Ó. Nós criamos essa imagem lá.
Nós criamos. É a nossa mente criando isso. Qualquer coisa, leia a libertação. De um senhor chamado Chico. Esse saneamento esmerado elimina todas essas paisagens, chupa isso tudo. Como vai levar isso? Ai, que bonitinho, parece Vocês têm essa noção dos empilhamentos dos corpos nossos? São campos dimensionais também, né? Isso. Nós estamos aqui, né, valorizando demais esse corpo. Acho que tem mais um pedacinho aqui falando. Isso. No meio desses dois aqui, né, entre o corpo astral e o corpo físico, nós temos o que nós chamamos de duplo etérico, né, ou corpo etérico. É ele que mantém a vitalidade desse corpo. Tá? Ele puxa através dos chakras, né, o prana, que é a energia vital, né, que está no universo, e mantém ele com muita energia, consequentemente esse corpo também tem muita energia. Mas é graças a esse corpo, não pelo que você come ou pelo que você respira. Esse corpo tem energia por causa desse corpo aqui, ó, que pega via prana, chakras que alimentam ele. Não é o alimento que você come que deixa esse corpo com energia, não. Nunca foi. E aí tem todo o estudo um pouco mais oriental, né, de como que os nossos corpos estão empilhados. Tá? Vocês conhecem um pouco sobre isso? Mais ou menos? Tá. O tipo de tratamento que é feito aqui na casa é daqui para baixo. Tá? Daqui para cima a gente não mexe. Não tem nem condições de mexer. Tá? Então todos os tratamentos que são feitos aqui é desse campo para cá. Ok? Quando a gente desencarna, a gente perde esse corpo e perde esse etérico, né? A gente perde esses dois e fica só com esse. Tá? É esse corpo que possibilita a próxima encarnação. Qual que é o perispírito? Hã? Perispírito é daqui para cima. Isso é o perispírito. Tá? Isso de acordo com Kardec. Né? A instrução kardecista é essa. Mas a partir do mental superior não há necessidade de tratamento? É que existem algumas casas que tratam isso. Você fala assim, tá. Existem outras casas que tratam o corpo búdico. Você fica, mas tratar o corpo búdico? Como assim? Ah, tá. Quer dizer, você não consegue acessar isso daqui, ó, do mental superior para cima, esquece, não dá para trabalhar. É um campo de vibração que não tem, inclusive não tem nem o que tratar. Vai tratar o que neles? É o contrário. Eles estão tratados. É eles que melhoram o que está aqui para baixo. Mas, de acordo com algumas compreensões de outras casas, se trata o mental superior, se trata o corpo búdico. Mas tudo bem, deixa para lá. O perispírito pega o etérico também? Não, é daqui do astral para astral. Seria o perispírito. Tony, não sei se eu entendo bem assim, como se o corpo físico conseguisse chegar num nível de vibração, o outro corpo um pouco mais, e os que estão mais acima descessem para ajudar. Como que é essa... O que acontece, certo? As experiências do corpo físico são o quê? Para que esse corpo aqui, superior, adquira o quê? Mais valores. Valores morais, valores éticos, através dessas experiências aqui. Ó. Ele tem, mas ainda está, como é que fala? São valores pequenos ainda que ele tem. E eu só vou acrescentando aqui pelas experiências que eu tenho aqui, positivas. Então as experiências positivas, o amor, a fraternidade, a caridade, certo? A questão da honra, ou seja, vários valores fortes que eu tenho aqui, positivos, vão alimentando ele. Então eu tenho que ter experiências para alimentar ele aqui. Só que eu sei que a maioria das experiências que eu tenho aqui não alimenta ele, alimenta esse. Tá? Então, em vez de eu deixar esse cara aqui mais robusto, em termos de valores, de ética, de moral, eu alimento mais esse cara aqui, ó. Que com as minhas paixões, os meus desejos,
Tá? O meu sentimento de posse, ele está aqui, ó. Ele está aqui. Então eu dou mais valor para ele do que para esse daqui. Então eu preciso de mais experiências para ir fazendo com que esse se torne cada vez mais robusto. Vai chegar um ponto que esse suplanta esse. Quando isso acontecer, eu começo a deteriorar esse daqui. Ó. Deteriorar isso daqui quer dizer o quê? Não encarno mais. Eu vou perder isso daqui. Então, mas como é que ele cresce? Como é que cresce isso daqui? Eu preciso de experiências aqui. Preciso de experiências. A prova está aqui, né? Sim. Todo mundo sabe a escolha correta, mas escolhe o errado. Por quê? Bom, porque é melhor, eu vou ter mais vantagens, eu sofro menos, a porta é larga, mais fácil, e é assim mesmo. É o mental superior sempre que irradia o que tem que ser trabalhado. É ele que irradia. Ele irradia. E aí, ó, essa sua lição de casa, se vira. Você é assim. A escolha está aqui. Eu escolho aqui. E ele fala, ó, faz o que você tem que fazer, que é o correto. Ah, não quero fazer. Bom, então você fez o errado. Ferrou. Todos os meus desvios de conduta, todos os meus karmas estão guardados aqui. Ó. Tudo guardadinho aqui. Está tudo guardadinho aqui. E aí, quando existem alguns prazos de vencimento, né, quer dizer, olha, fisicamente você tem que aprender isso daí. Mas está guardado lá. Tá, não vai descer um pouco depois. Aí vai vir o quê? Ó, agora é o momento de descer. O que vai acontecer? O seu corpo astral vem pronto para receber isso. Ou vai vir uma doença, ou você vai vir com mutilado, tá? Para você aprender, pela experiência do físico, a respeitar algo que era para você ter feito lá atrás e você não quis fazer. O mental superior é uma espécie de consciência. É a consciência positiva. A consciência positiva. Sim. Tudo de bom está aqui. Tudo de ruim está aqui. Aí que seria essa personalidade? As personalidades múltiplas estão aqui. Todas as personalidades de outras vidas estão todas aqui no meu mental inferior. Quando elas ficam positivas, não são personalidades, tá? Elas deixam de ter esse sentido de personalidade. Elas fazem parte de um todo, aí é um todo só. Aqui elas estão seccionadas por experiências, por épocas, por momentos de existência. Elas estão todas divididas. Não, o corpo búdico são coisas mais voltadas a Deus, né? A sentidos mais de Deus. Aqui são coisas ainda mais corpóreas, né? Aqui são pensamentos abstratos. Aqui tem o corpo búdico, você já começa a fazer uma conexão muito vigorosa com as essências divinas. Tá? Então, quando a gente consegue trabalhar isso daqui, que é a sexta dimensão, você consegue perceber o que? A grandiosidade do seu espírito. Mas você só acessa isso se esse daqui começou a deteriorar. Se esse não deteriorou, você não consegue acessar direito muito bem isso daqui. Por mais que você faça exercício de meditação, quase impossível você acessar isso aqui. A própria essência. Não, a essência divina está aqui. Ó. Esse é o acesso à essência. Tá, mas a gente vai chegar um dia lá, espero. Espero que a gente chegue lá. No caso, o reino vegetal, ele contribui nesse trabalho de ter o reino vegetal? Não tem isso daqui, ó. É um bloco só. O reino vegetal não tem separado isso. É um bloco só, é um padrão só vibratório. Isso o vegetal e o animal, tá? Igualzinho. A gente chama de alma-grupo, né? Esse bicho aqui a gente chama de alma-grupo. Só o ser humano que tem essa individualização. Isso aqui já é a individualização do corpo. Você já quebrou ele. Ele está como um único aqui, ó. Mas ele tem acesso, através do átmico, né, à parte monádica, que é a criação de Deus. Isso a gente tem. A presença do reino animal, do reino vegetal, estaria emanando esses corpos como uma ajuda para o ser humano? Não tem é o contrário. Ao contrário. Nós que ajudamos eles. Deveríamos ter essa percepção. Não são eles que nos ajudam, nós que ajudamos eles. A próxima fase deles é ficar igual a nós. Que desgraça, mas eles vão ficar igual a gente. O seu bichinho, mais para frente, tá? Não estou falando na próxima encarnação, mas
a tendência é que ele comece a adquirir essa individualização. E não são eles que nos ajudam, nós que ajudamos eles. Porque eles nos veem espiritualmente como deuses. Então é aonde eu tenho que chegar. Esse reino animal não precisa necessariamente passar pela domesticação para evoluir, para se desprender. Não necessariamente. Não precisa. Precisa, mas é uma ajuda considerável quando você domestique um animal que seja da natureza. Você puxa ele para dentro da sua casa. Porque, novamente, ele nos vê como deuses. Se são deuses, eu vou seguir Deus. É assim. É o caminho evolutivo. Isso para os bichinhos. Principalmente os mamíferos, né? Homem, animal. Parece que está faltando um pedaço, né? Não é que falta pedaço, aqui é um grupo só. Isso é um bloco só. Eles não têm isso separado. Então, quando eles encarnam, eles pegam vários... Sim, é o grupo. Ah, e aí tira uma parte... Sim, e encarnam. Aqui dá para ter uma noção melhor. Sempre tem um Deva que cuida daquele grupo de animais. É um Deva. E aqui, está vendo? Nós temos uma alma grupal, todas elas, mas elas não estão individualizadas, elas fazem parte de um bloco só. Os animais são assim. Eles se encarnam e tem o quê? O corpo mental inferior para baixo individualizado. E o restante faz parte de um bloco só. É um bloco só. Isso é todo o reino? Todo o reino animal é assim. Todo o reino é uma alma grupo só? Não, aqui você tem o quê? Por tipo de animal. Por tipo de animal. São reinos dentro de sub-reinos. Você vai montando assim. Os felinos têm Isso. Olha o que está acontecendo com a letra D aí. Dá para ver aí? Olha a letra D aqui. Ó. Ela está se separando. Ou seja, esse ser já está em ponto de dar o salto evolutivo. Ele está começando a ter a individualização. Ou seja, vai ser construído os corpos para cima. Ele está se distanciando do grupo. Dá para entender? Ele está saindo do grupo. E não é feito no grupo inteiro. Você pega aqueles seres daquele grupo que conseguiram uma certa compreensão, tá? E já passaram por algumas experiências, inclusive de sofrimento, e começa a se individualizar. Aqui, ó, mais outra alma se separando, individualização. É isso que acontece na prática. Ele está saindo do grupo animal para ir para o grupo hominal. E aí ele deixa, vamos dizer, um registro para o resto do grupo? Sim. Ou não? Isso a gente chama aqui como homem de instinto. Vocês acham que nós não temos instintos animais? Vocês sabem que a paixão é um instinto bem primário animal? Eles têm um inconsciente coletivo também, né? Sim, mas é esse grupo que a gente chama, né? O próprio ciúmes também do animal, com a pessoa, às vezes ele morde a outra pessoa porque está passando a pessoa. Aqui são algumas determinações de origem nossa. Vê se vocês se localizam aí, onde vocês estão aí, ó. Cuidado, se você está muito preso à questão biológica, aí, de evolução, de Darwin, isso daqui não segue Darwin não, aqui é uma questão mais espiritual. Ok? Evolução espiritual dos seres. Vê se vocês se enquadram em algum lugar. Eu não sei onde eu estou, não. Achou vocês, pai? Ou não. Não? Então aquela frase, eu não sei se é do Chico Xavier, qual? O homem dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda para o homem. É verdadeiro. Aqui eu estou falando da evolução espiritual. Não tem nada a ver com a evolução genética. Não estou falando disso, estou falando espiritual. Quais são os filos que nós temos aqui de evolução? Mamíferos inferiores para mamíferos. O que é inferior? São os primários, né? E aí pode ser tanto... Você não pode pegar um equidna, né, e falar que ele é igual a um cachorro.
Tá? O equidna é o quê? Está na escala de evolução mamífera mais baixa. Um cachorro. Então, das aves, camarões e tal, você pode dividir em duas coisas, mas tudo cai no mamífero no final. Sim. Cuidado que tem linhas um pouco diferentes evolutivas, né? Você tem linhas um pouco diferentes. É que aí, nessa escala, você passa pela domesticação. Não vai Mas escapar. não precisa necessariamente passar pela domesticação. Não necessariamente, mas... Volta a falar, isso é o que? É uma ajuda que pode ter para o espírito daquele animal. Você ajuda ele a evoluir mais rapidamente. Ajuda. O que justifica um despertamento da humanidade para acolher para ter os pets. Isso, sim. Tudo isso acontece. Isso. Nós estamos mais ou menos por aqui, ó. Espero que seja pelo menos um homem comum. Espero que seja um homem comum aqui. Tudo bem, Flávio? Ou você está no adiantado ali? Pouco mais para frente a gente vai ser um homem adiantado, depois um discípulo, depois um... É porque nós não somos adeptos de Jesus ainda. Ainda não. Nós não seguimos Jesus. Por mais que a gente ore por Ele, que peça para Ele, a gente não segue Jesus. Vai na frente. A gente não vai ser anjo, não? Ué? Depois de adepto, vem para onde? É que a evolução dos anjos, ela segue uma evolução um pouco diferente da hominal, né? Eu não gostaria de entrar nesse assunto agora. Senão vocês vão ficar bravos. É que alguns seres são criados diferentes da nossa linha evolutiva, tá? Pode reparar, não tem linhas evolutivas diferentes aqui, ó. São linhas evolutivas diferentes. E nós não aceitamos isso. A gente aceita, tem que ser essa linha aqui, ó. Espera aí. O universo não é criado para nós, dá para entender? Nós estamos nele. Existem outras linhas evolutivas? Sim, existem outras linhas evolutivas. Vão chegar a seres superiores a nós? Pode chegar. A gente pode dizer Só que a gente não aceita. A gente pode dizer que isso aí são paralelas que vão se encontrar no mundo infinito. E a gente chama de espíritos solares. E vão se encontrar em algum ponto. Sim. A partir de um determinado ponto, todos eles se equalizam. Tá? Mas qual é a origem? Bom, tem várias origens evolutivas, várias origens. E que nós não aceitamos muito bem. Principalmente a linha racional nossa, evolutiva, darwinista, Lamarck, enfim, a gente não aceita esse negócio. Volta a falar, o universo não foi criado para nós. Não foi criado para nós. Nós somos uma parte de experiências evolutivas. Nós somos uma parte, pequena, mas somos. Mas tem outras linhas evolutivas que não tem nada a ver com a gente. Nada a ver. De qualquer forma, essas paralelas têm as mesmas angústias, os mesmos sofrimentos, Vai passar as por mesmas situações dores. muito similares a nós. Mais ou menos, vai. Pelo menos isso não nos conforta. É que aquilo volta a falar que a linha evolutiva, né, dos anjos, ele não segue a linha evolutiva dos homens, tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí para entender um pouco melhor isso. Vamos voltar aqui de acordo com o nosso Flávio ali, o Lego. Ok? Acho que já deu por hoje, né? Não queria entrar muito aqui. Tem essa questão dos planos aqui. Ó. Da mesma forma que nós temos no nosso corpo, né? Nós temos as diversas dimensões ou diversos corpos, o planeta também tem. Tem os inúmeros corpos. Tá? E nós estamos inseridos nesse plano físico. Esse físico está inserido no plano físico. Nós vivemos no plano astral do planeta? Também. Nós vivemos no mental inferior? Também. Então, todo o karma que nós temos para ser cumprido está vinculado ao campo mental inferior do planeta. Está tudo lá. Um pacote. Quando a gente desencarna, vai morar aonde? No plano astral do planeta.
Aqui terceira, quarta, quinta, aqui também quinta, sexta, sétima. Dimensão. O plano astral começa com o primeiro umbral, né? Todo plano astral é umbral. Todo ele. Não, tem o primeiro, o segundo e o terceiro umbral, né? Não, tem 7. Umbral. 7 níveis de umbral. Porque o nosso lado não tá no terceiro umbral. Mas ele está num nível um pouquinho maior. Mas ele não é a cidade mais evoluída do umbral. Sim, é uma cidade... São 7 níveis. O umbral no plano espiritual. O umbral tem 7 lá tem níveis. dia e noite, né? Sim. E as cidades mais para cima... Não tem, mas elas estão nos níveis superiores do umbral, que não é o terceiro. Tem mais 7 subníveis para cada nível, ou seja, 49 entre níveis e subníveis. O planeta, como um ser vivo, ele também, como um ser vivo, como uma individualidade, ele compromete o plano astral dele, ou isso é um... Não, o nível que ele está, não. Nem nós conseguimos comprometer. Quando nós ficamos doentes, a gente pega o quê? Uma bactéria, não é assim? Uma bactéria, um vírus, um fungo, sei lá. A gente puxa isso do ambiente, né? Ou que seja, do nosso campo mental, ele se materializa. O que o planeta, né? O espírito planetário pensa de nós? Nós somos uma bactéria. Então, o planeta pode reagir contra essa bactéria? Sim, ele vai reagir. Então, até um certo ponto, isso não vai afetar o plano físico do planeta. Ele fica na boa. Mas vai chegar um momento que ele fala, para. Se a aglomeração de bactérias é muito grande, aí ele tem... Ele vai reagir. Ele vai reagir. Dentro do plano evolutivo, o planeta está evoluindo. Sim. Ele tem que caminhar para essa evolução. Isso. E a capacidade dele de evoluir é a capacidade que ele tem de tratar essas bactérias que somos nós. Não. Não tem a ver com as bactérias. Ele evolui. Então, como individualidade, ele atua exatamente como a gente, como individualidade. Como Não. individualidade, eu posso iluminar todo o meu campo astral, como eu posso entrevá-lo, né? Ele é a fonte geradora para criar essas dimensões, para que outros seres possam habitá-lo. Essa é a finalidade dele. Para dar a oportunidade de que nós evoluemos dentro desse sistema. Não tem nada a ver com a capacidade dele de gerenciar isso. Não é a gerência, não é dele. Ele é um local onde possibilita que nós experimentamos as nossas dificuldades. Só um campo de prova. É um campo de prova. A evolução dele está vinculada a outro tipo de sequência, pode-se dizer assim. Tá? Que tem a ver mais com o tempo e com o quadrante que ele está inserido. Quando a gente for compatível, a gente então está experimentando, né? Se o campo de prova achar que nós não servimos mais para cá, ele vai expurgar a gente. O planeta vai fazer isso, não vai pensar 2 vezes. Porque ele é regido por uma outra linha, certo, de seres que coordenam outro tipo de evolução, que não tem nada a ver com a nossa evolução. Tem a ver com o nível de evolução planetária. Não tem nada a ver com a nossa evolução. O amor que entra para a gente conseguir estar... Não, o planeta não tem amor. Isso que a gente chama de amor, ele não consegue entender isso. Amor tem a ver com a nossa evolução, não tem nada a ver com a evolução planetária. São 2 coisas bem separadas. Nós estamos, por acaso, nele. Certo? Para experimentar, aprender e evoluir. Mas tem a ver com a evolução planetária? Não, a evolução planetária vai acontecer independente da nossa. Certo? As coisas não são ligadas. Por acaso eu posso pegar carona nessa evolução. Aí tudo bem. Então seria um paralelo? Sim, por isso eu estou falando, são 2 coisas que eu estou falando separadas. Elas estão juntas aqui? Sim, estão juntas. Mas o planeta depende da evolução nossa? Não. E nós dependemos da evolução planetária? Também não. Mas existe uma certa ligação, por isso que a gente está aqui.
Porque o planeta hoje possibilita que as nossas experiências sejam cumpridas aqui. Tá? Senão eu estaria num outro planeta cumprindo essas. Então esse planeta, pelo grau de evolução dele, possibilita que eu experimente aqui. Mas ele vai evoluir? Ele vai. Tem a ver comigo? Não tem nada a ver comigo. A evolução dele. É dele. Porque ele tem que ter uns campos vibracionais, certo? Que ele vai se transformar numa estrela. Ele vai se transformar numa estrela um pouco mais para frente. Alguns bilhões de anos. Fala que a Terra é um planeta de expiação e provas. Isso. E ela vai passar para um planeta de regeneração. Sim. Mas é a evolução do planeta. Não tem nada a ver com a minha evolução. Não, mas a minha evolução é que vai mandar aonde eu devo reencarnar. Sim, né? isso sim. Quer dizer que se eu não conseguir acompanhar a evolução do desse planeta, planeta, eu vou reencarnar em outro lugar de expiação e prova. Continuar na expiação e prova. Por isso que eu estou falando, o planeta ele vai seguir a evolução dele. Porque ele está indo para um outro campo vibracional. Então, você quer continuar aqui na Terra? Bom, então você tem que mudar, senão você não fica. Você vai ser incompatível com o campo vibracional da Terra. A energia luz de uma estrela tem a ver com seres evoluídos que ali habitam, né? São eles que irradiam essa luz? Não. Não tem nada a ver com isso? Não, é o espírito planetário que faz. É o espírito planetário. E aí esses seres solares, né, eles vão lá porque o quê? É compatível com a vibração deles, eles ficam lá. Mas não são eles que irradiam essa luz, quem irradia é o planeta. Não é os seres. Eles vão lá porque é compatível. Quando eu imagino o Sol, eu imagino ele deve estar cheio de espíritos de luz, é isso que eu imagino. Não é essa luz, não é essa luz. São espíritos solares que nós chamamos, tá? Mas eles são compatíveis com o campo vibracional de uma estrela, porque ela está muito à frente, em termos de evolução. Ela já passou por essa fase que a Terra já passou. Mas esses espíritos evoluídos, é como um habitat natural para eles. É igual a nós aqui. Por que a gente está na Terra? Porque a nossa energia é compatível com a Terra. A nossa energia é compatível. Esses seres vivem no Sol por quê? Porque a energia é compatível com o planeta, com a estrela aí no caso. Só por isso. Você fala, mas é eles que irradiam a luz? Não, não são eles que irradiam. Quem irradia é o próprio espírito planetário. Ele que irradia a luz. Ele irradia a vida, na verdade. Né? É a função de uma estrela irradiar a vida. Para essa dimensão. Quando você vai para o plano astral, para o plano mental, a função não é irradiar a vida. A função é outra. É estabilizar campos gravitacionais. Mas isso a gente discute depois. Vamos parar aqui. Então a gente fala um pouquinho melhor sobre isso daqui. Dona Lídia, a senhora faz o fechamento? Agradecer a Jesus pela oportunidade que nos foi concedida nesta manhã abençoada, que possamos reter em nossa consciência, em nossa memória, os ensinamentos e usá-los para o bem de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Bom domingo, boa paz.